Olá, boa tarde. Acho que eu trazer um pouquinho, né? Me organizando aqui para a gente começar esse novo tema. E o tema que foi escolhido por algumas pessoas que responderam, aliás, poucas pessoas. Vou colocar, a hora que a gente encerrar, vou colocar outras enquetes no meu stories e gostaria que vocês contribuíssem conosco para a gente poder gerar muito conteúdo. Bom, qual que é a ideia agora? A primeira ideia, a primeira etapa do Escuta Que Eu Te Falo era discutir assuntos mais ligados às questões sociais e sociológicas mesmo, né? Mas agora eu queria focar realmente num conteúdo que eu acredito que vai contribuir muito para as pessoas que estão assistindo e também para a produção de conteúdo da Apoio. Como eu falei para vocês, a Apoio Flix. A gente está começando a gravar esses conteúdos porque já há algum tempo a gente não trabalha com aquele conceito tradicional da consultoria. Aquele conceito que você chega na consultoria, você chega na empresa, você faz um diagnóstico e aí você começa a fazer intervenções na empresa. Isso é a consultoria. Já há algum tempo, acho que mais ou menos uns 10 anos, a gente percebeu que esse processo ele não era tão eficaz, porque a partir do momento que você sai, que a consultoria sai, a empresa ela não amadureceu, ela não conseguiu ficar expert naqueles assuntos que foram trabalhados ali. E aí, como diz o ditado, o ato do cachimbo é que entorta a boca. Então, mesmo a gente fazendo um excelente trabalho, um ano depois, 2 anos depois, quando a gente chegava na empresa, quando nos chamavam novamente ou quando a gente ficava sabendo, a gente via que muito daquilo que havia sido discutido, que havia sido implantado, já tinha ido por água abaixo. Inclusive porque, como a gente tem um processo de rotatividade, de turnover dentro das organizações, muitas vezes aquelas pessoas, aqueles líderes que participaram do processo de consultoria, eles não estão mais lá. E os novos que chegam, eles não são ambientados nessas mudanças que foram implementadas, e aí a tendência é que se volte ao estado normal, à zona de conforto da organização, e muito do trabalho que a gente faz acaba sendo perdido. E há mais ou menos uns 10 anos que eu fiz a minha primeira formação em mentoria, eu mudei essa forma de trabalhar o desenvolvimento organizacional, trabalhando a partir da metodologia da mentoria. O que é a mentoria? É você ter uma pessoa que seja, obviamente, expert naquilo que ela está falando. Eu digo que o mentor ele tem que estar pelo menos 2 ou 3 degrauzinhos do mentorado naquele tema que ele está se propondo a mentorar, né? Ele tem que compartilhar a vivência, as práticas, os saberes com as pessoas ou com aquela determinada pessoa que é seu mentorado. E aí a gente percebeu que isso estava dando muito certo. Como eu disse para vocês, no final de 2017 a gente focou na questão digital, de buscar fornecedores de ferramentas, estudar muito sobre como migrar os nossos serviços para o formato digital. E a gente começou a fazer isso agregando a mentoria que a gente fazia com os heads das organizações, que pode ser o empreendedor, o diretor, algumas lideranças chaves, e agregando isso conteúdos gravados. E esses conteúdos gravados serviam de informação, de conhecimento, para que esses líderes conseguissem realizar as atividades propostas, né? A partir de um diagnóstico, se chega a um prognóstico e se pensa plano de ação, e aí falta aquele conhecimento daquele assunto para aquele líder fazer. Ele não é expert daquilo, ele não é expert, vamos conversar sobre transformação cultural, ele não é expert em transformação cultural. Então eu preciso colocar todo mundo ali na mesma página, no mesmo nível, para que eles consigam fazer a roda girar lá dentro da organização. E a gente está num momento de atualização
dos nossos conteúdos. Então a gente gravou uma série de conteúdos 2018, 2019, que apesar dos conceitos serem os conceitos, a gente está passando por mudanças tão grandes que a gente também viu a necessidade de reformular muito dos conteúdos que a gente havia gravado. E a gente começou a fazer isso antes da pandemia. E a gente deu um stop, esperando ver o que ia acontecer com a pandemia, até porque também nós tivemos uma relativa desaceleração nos processos de desenvolvimento e de transformação cultural. E agora esperamos, né, a gente entender mais o que está acontecendo para a gente retomar as gravações dos nossos conteúdos. E aí a gente vai fazer, a gente tem temas e cada tema ele tem pequenos módulos que explicam especificamente alguns conteúdos, são módulos curtos, enfim. E eu tive a ideia de, ao invés de ir para o estúdio, gravar tudo, de fazer isso conversando com vocês, né? Podendo compartilhar esse conhecimento que vai ficar disponível, obviamente, por tempo limitado aqui no meu IGTV, ou não sei qual rede que vai ficar, se vai ficar no YouTube, se vai ficar no IGTV, se vai para o LinkedIn, se vai para a Hotmart, enfim, a gente ainda não sabe. Mas por enquanto, quem está assistindo vai poder acompanhar esses assuntos que a gente vai discutir. E aí vai ser um assunto por semana. Como as aulas elas serão de 5 a 10 minutos, significa que em cada encontro nosso a gente vai estar produzindo aí 2 aulas do tema que a gente escolheu para conversar naquela semana. Então sejam muito bem-vindos à gravação do primeiro tema da Apoio Flix 2021, que é o de transformação cultural. Então, como a gente está fazendo isso, infelizmente eu não vou poder agradecer toda hora a presença de vocês aqui e nem responder talvez alguma coisa especificamente nesse momento, mas a gente pode na aula, no outro encontro, no outro dia, olhar quais foram essas perguntas e responder principalmente aquelas perguntas que vierem no direct. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso tema. O tema que eu quero discutir com vocês hoje é sobre transformação cultural. Só que para a gente discutir a transformação cultural, a gente tem que trazer alguns pontos iniciais. A gente tem que discutir o que é cultura, o que é cultura organizacional, como a Revolução 4.0 e a questão das gerações no mundo corporativo, elas impactaram elas tornaram imperativo esse processo de transformação cultural na nossa sociedade e também dentro das organizações. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de cultura, a cultura organizacional nada mais é do que uma releitura dentro de uma pequena comunidadezinha que é aquela empresa, aquela companhia. Então a gente precisa entender o que é cultura, entender o que está acontecendo na nossa sociedade para a gente entender melhor o que é a cultura organizacional. Depois que a gente discutir isso, a ideia é que a gente discuta esses pontos que eu trouxe hoje, nessa aula de hoje, nessa Pocket Live de hoje. Amanhã eu quero conversar com vocês sobre como os gestores, e especificamente os gestores de pessoas dentro das organizações, são protagonistas da transformação cultural. Também falar um pouquinho de tipos de cultura e falar de maturidade digital. Na quarta, a gente vai falar dos desafios das equipes de alta performance e como você desenvolver lideranças com foco na inovação. Na quinta-feira, a gente vai falar de como você... Aí já falamos dos conceitos, das metodologias, dos autores, que eu acredito que seja uma boa base para vocês trabalharem isso nas organizações de vocês. A gente vai falar de como
colocar a mão na massa, colocar para fazer mesmo. E aí a gente vai falar de como fazer um bom diagnóstico, como criar squads dentro da sua organização, squads inovadores, pelotões que vão trabalhar pela inovação, ou o nome antigo dos comitês, e falar também de como você implementa uma gestão de projetos com foco na transformação cultural. Na sexta a gente vai falar de como você, depois que você implementou tudo, você vai fazer a avaliação dos resultados e como você vai retroalimentar a transformação cultural. Então sejam bem-vindos e bem-vindas ao Apoio Flix, tema transformação cultural. Bom, vamos falar um pouquinho de cultura. A gente precisa entender o que é a cultura. A cultura, tem vários conceitos, várias teorias, mas no fundo, a cultura é o jeitão. Seja o jeitão de uma sociedade, seja o jeitão de uma empresa ou de um grupo de empresas. E como que esse jeitão ele é construído? Pense uma teia. Né? Então você tem uma teia e a teia ela tem aquele nó, onde eu junto dois fios, não é isso? Esses nós, eles são como se fossem pontos da cultura que servem de base. Se você vai ficar em cima de uma teia, mesmo o Homem-Aranha ou as aranhas, os insetos que são levinhos, mesmo eles têm que ficar em cima daquele nó. Se eles ficarem ali naquele buraco, eles vão cair. Esses nós que são feitos na cultura, eles são feitos por valores, né? Então eu tenho, a cultura ela é formada por um conjunto de valores que se manifestam em práticas. E isso molda o jeito de caminhar e de como as pessoas se posicionam ali dentro daquela cultura. E isso nos facilita operar ali dentro, né? Ou seja, nos facilita transitar. Não sei quem aqui já assistiu ou leu Alice no País das Maravilhas. Qual que é o mote do Alice no País das Maravilhas? Eu não sei se vocês sabem que esse livro ele foi escrito por um matemático, o Lewis Carroll, que fez para a filha de um amigo esse livro, né? E ele não gostava muito de criança, né? Eles falam aí nas biografias, enfim. Então ele não fez um livro para criança, ele fez um livro onde estavam se discutindo uma série de valores e uma série de pressupostos, e principalmente a questão das regras. Então o que é Alice no País das Maravilhas? É Alice num país onde não há regras, onde você não tem uma cultura estabelecida que vai gerir ali as ações e as posições das pessoas ali dentro daquela sociedade. Então, quando ela chega, por exemplo, e tem a garrafa escrito "beba-me", ela vai beber achando que é algo bom que vai acontecer, mas aí acontece algo que atrapalha. Ela bebe lá seguindo as orientações, tá vendo a importância da orientação? Seguindo as orientações, seguindo a regra, e ao invés dela ficar pequena para ela passar pelo buraquinho ali que ela tem que passar, ela fica enorme, ou seja, atrapalha tudo. E isso acontece porque na história a Alice ela está reclamando de ter que ficar seguindo regras, de ter uma preceptora e que simplesmente vai ficar dizendo: Alice, faça isso, Alice, faça aquilo, isso é de bom tom, isso não é de bom tom, isso é certo, isso é errado. Então é um país sem regras, é como se fosse um país, entre aspas, sem cultura, e isso como é a cultura que nos diz o que é o certo, o que é errado, o que é bem visto, o que não é bem visto, se eu falo português, se eu falo inglês, se eu falo javanês, se eu vou numa festa chique de biquíni ou se eu vou de vestido de paetê, se os homens normalmente usam saia ou usam calça, se as mulheres estão com o rosto à mostra ou se elas estão escondidas por uma burca. Tudo isso são pontos da cultura. E quando a gente fala da cultura,
seja a cultura na sociedade, ou seja a cultura organizacional, a gente está falando daquilo que é visível e daquilo que é mais profundo. O que é visível na cultura são as nossas práticas, são as nossas projeções, como eu disse, como eu me visto, o que eu falo, como eu ajo, o que são os valores, né, a moral, né, o que está dentro da moral, dentro da ética, isso tudo é definido pela cultura. E você tem, mas aí isso é o que são as práticas que eu faço. Sabe aquela imagem muito comum do iceberg? Que eu tenho um pedacinho do iceberg na parte de cima do mar e eu tenho um tantão de pedra embaixo ali daquele iceberg. E aí o que a gente vê são essas práticas, mas os valores, os pressupostos que levam as pessoas a agirem daquela forma são mais difíceis de serem percebidos. Como diz o burro, né, do Shrek, nós somos a cultura, ela é feita em camadas. E para você chegar ali no bulbo ali, que é de onde nasce a cebola, você precisa ir descascando. Por isso é tão difícil a gente trabalhar um processo de transformação cultural. Então, quando a gente sai dessa visão da cultura fora na sociedade, a gente começa a pensar a cultura organizacional, você entende que você está falando ali de uma pequena sociedade, de um pequeno mundo que começa a criar as suas, né, um país ali das maravilhas, não sim ou não, você vai analisar isso, mas que é um país que tem as suas regras. E aí você começa a entender através da cultura quais são os comportamentos que são valorizados e recompensados, quais são os comportamentos que são punidos. Você começa a entender como se constroem as relações ali dentro da organização, você começa a entender o que é valorizado. Valorizado são as relações, valorizado é o cumprimento de meta, valorizado é preencher os formulários e mandar e-mail com cópia para todo mundo, valorizado é ter ideias diferentes, é inovar, mesmo que para isso eu possa perder uma performance ou eu possa errar e cometer um erro e aí eu não posso ser punido. Então são todas essas questões que compõem a cultura da organização. E obviamente a gente sempre teve um processo de transformação cultural, né? Mesmo quando a gente fala da cultura ocidental, por exemplo, né? Que é diferente da cultura oriental, né? E aí nessas questões, por exemplo, do papel da mulher, da vestimenta, etc. Mas mesmo a nossa cultura, como a gente falou na semana passada sobre a questão das mulheres, o papel das mulheres veio mudando no decorrer do nosso desenvolvimento, assim também como o papel do homem, assim como a forma de educar as crianças. Então, ou seja, a gente tem um processo de transformação cultural. Só que esse é um processo muito lento, porque ao mesmo tempo que a cultura ela é composta do conjunto de comportamentos das pessoas ali naquela sociedade, quando isso sobe, cristaliza e vira o nozinho da rede, é muito difícil você mudar. Pegar um outro exemplo, na época que tínhamos aulas presenciais, né, que tínhamos eventos presenciais, principalmente acadêmicos, se vocês separarem, dificilmente vocês irão numa sala de aula em que você não tenha os pisos, né, colocados certinho ali. Então, esses quadradinhos, eles seriam os buracos da minha teia. O rejunte ali, onde junta um piso com o outro, são os nós da cultura. E aí que a gente posiciona a cadeira. Quando você chega na sala de aula, ela tá toda bonitinha, não tá? Ela tá lá com as cadeiras todas ali, perfiladinhas, com a distância, ainda mais agora com essa questão de distanciamento social, ainda mais respeitado essa questão das distâncias, enfim. E quando você entra na sala, você tem aquela sensação de ordem, de sistema e de, inclusive, rigidez, né?
E aí quando você, depois que você tá muito tempo ali com aquela turma, já pegou amizade com o professor, etc., você chega, puxa a cadeira, senta perto de alguém, na hora de fazer exercício em grupo, montou as cadeiras, enfim. Mas quando você chega, você sabe que você tem aquela estrutura a ser seguida, das cadeiras perfiladas daquela forma, do professor lá na frente, para poder falar com você, enfim, ministrar a aula. Então, dá para mudar a cultura? Dá. A gente não tira as cadeiras do lugar e colocamos as cadeiras da forma como a gente quer? Sim, mas para isso eu preciso de tempo. Como eu disse, quando você chega, você senta naquele lugar onde está ali para você sentar, você não vai mexer, né? Mas depois não, você já começa a intervir. Isso acontece com a cultura também. Por isso que a gente não é igual a gente sempre foi. Só que é muito mais fácil a partir do momento que eu já criei aquele nó e aquele nó faz sentido, aquele nó cultural, ele faz sentido para mim, é muito mais fácil eu seguir aquela trilha do que eu simplesmente resolver mudar de pato para ganso toda hora, tudo que eu quero. Só que o que está deixando as pessoas... Então, quando a gente pega, por exemplo, em termos de cultura organizacional, quando a gente vai estudando as teorias da administração e desenvolvimento organizacional, isso fica muito claro. Quando você pega qual era o perfil do colaborador, existe essa palavra colaborador, né? Qual era o perfil do empregado ideal? Era aquele que tinha força de trabalho, que não pensava, que não questionava nenhuma daquelas regras absurdas de trabalho, quase que escravo, né? Você tem, na literatura, quando você fala o surgimento, a gente já falou disso, o surgimento do capitalismo, você tinha ali um colchonetezinho do lado da máquina, se bem que nas empresas chinesas ainda acontecem isso, né? Você tem o prédio onde você tem ali a produção e ali naquele mesmo prédio você tem os dormitórios, porque aí a pessoa nem sai. E eu estava assistindo numa palestra do Eduardo Carmelo, uma pessoa que é um dos meus mentores que eu adoro. Quem puder, assista tudo do Eduardo Carmelo. Tudo que ele fala é de extrema profundidade, tá? Ele tá no Instagram, ele faz lives, ele é muito bom. E aí ele disse o seguinte, que lá eles começaram a colocar rede de proteção, porque os caras começaram a ficar assim tão lelés desse sistema trabalho, né, tão forte, que começaram a pular dos seus dormitórios. E aí isso obviamente atrapalha esse capitalismo selvagem, mas enfim. Então, mas hoje quando a gente pega os países ocidentais, que segue uma legislação, uma organização das relações de trabalho, você percebe que houve mudanças. Como houve mudanças na cultura também fora das organizações. A grande questão é que as transformações ocorridas na sociedade, e aí onde a gente não tem controle, as coisas vão acontecendo, que foram geradas pela tecnologia de um lado. Então aí a gente tem um impacto muito grande da chamada quarta revolução industrial na cultura das organizações, né? Então você passa a ter uma tecnologia muito maior, você passa a ter uma predominância das máquinas, agora não só substituindo o trabalho braçal, porque isso aconteceu desde a primeira Revolução Industrial, mas agora as máquinas substituem o trabalho intelectual, e aí você tem que mudar o perfil das profissões, você tem que mudar o perfil das formações, e você tem que, obviamente, mudar o perfil das relações. Então isso deu um impacto muito grande nas empresas, na cultura das organizações. E quando a gente termina aí, né, com essa pandemia e esse processo, como a gente já discutiu, estamos entrando provavelmente em 2021 nessa quinta revolução industrial, não tivemos tempo de passar pela quarta e vivermos a quarta era industrial e já vamos ser atropelados pela quinta revolução industrial. E de um outro lado, na questão social, né, na sociedade e até impulsionando também todas essas informações, essas transformações tecnológicas, a gente tem a questão das gerações.
com a vinda dos milênios aí, né, as pessoas que nasceram, né, nesse milênio, com a vinda dos milênios, você tem um entendimento diferente do que é o mundo do trabalho, do que são as relações, do que é valor. Então você pensa, os financiamentos eram da casa própria, né? O sonho da casa própria, do carro próprio. Hoje você não sabe onde você vai estar. No mês que vem você pode estar fazendo um sabático em algum lugar, ou fazendo uma faculdade em outro lugar, ou você está indo para um outro lugar porque é lá que tem a opção de trabalho. Então, para que a casa, né? Se você tem o Uber, para que o carro? Então isso aí já são mudanças que essa geração Y dos millennials, né, que nasceram aí a partir de 1900, né, ainda nessa virada do milênio, e a geração Z, que é essa que é a partir de 2000, são gerações que trazem valores muito, onde o bem-estar, né, onde a felicidade, ela tá pau a pau com os ganhos. E aí, por exemplo, eu estava fazendo um processo seletivo para uma vaga de consultor comercial e alguns gerentes comerciais se candidataram. E aí eu falei, olha, mas a minha vaga é de consultor, eu não sei se ela chega onde você já chegou. Ela falou assim, Dilze, olha, eu não quero mais não acompanhar o desenvolvimento, o crescimento do meu filho, igual aconteceu com o meu primeiro filho, do primeiro casamento, onde eu não mantive o meu casamento, onde eu não consegui acompanhar o desenvolvimento do meu filho, e agora eu não quero. Eu sei que eu tenho empregabilidade para voltar para o segmento que eu estava, para voltar para o nível hierárquico que eu estava e para voltar para o salário que eu tinha, mas não é isso que eu quero. Então, ou seja, você tem essa mudança de perspectiva das pessoas, de valores das pessoas, de ética, de moral, do que é importante, daquilo que não é importante. Então, obviamente, isso tudo fez com que as demandas de um entendimento das mudanças na cultura fosse maior. Então, aí eu comecei, principalmente a partir de 2010, a ter muita literatura sobre as mudanças na cultura organizacional, sobre como você fazer um bom diagnóstico de cultura, como você fazer uma boa intervenção na gestão do clima organizacional. E aí, o que acontece? A coisa está tão acelerada que não adianta só eu diagnosticar e tentar intervir para mudar. Hoje eu tenho que ir na antecipação. E a transformação cultural é uma antecipação do que eu quero para a minha cultura organizacional. Antigamente a gente fazia as pesquisas de clima, via que no treino estava bom e aí vamos fazer algumas coisas para melhorar. E aí o que acontece? Muitas vezes eu mexia só aqui no que está na parte de cima do iceberg e tudo aquilo que está embaixo continuava igual. E aí eu não conseguia entender por que por mais que eu fizesse todas as minhas ações de gestão de clima e de endomarketing, eu não conseguia mudar a situação da empresa. Porque agora não é só uma questão das pessoas estarem felizes trabalhando, comprometidas e produzindo. Eu tive uma mudança muito estrutural no que se entende hoje por desenvolvimento organizacional. E aí eu preciso agora não só remediar as mudanças que aconteceram na cultura para que eu continue naquele status quo, naquela zona de conforto da minha organização. Eu preciso antecipar, eu preciso colocar inputs na cultura da minha organização, eu preciso entender para onde ela precisa ir, a minha organização, para que eu atue antecipadamente, intervindo na cultura, gerando uma transformação cultural. Beleza? Então, acho que temos, né, nosso horário aqui, já são 12h31.
E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Falar de cultura, o que é a cultura organizacional, como que a quarta revolução industrial e as gerações anteciparam a necessidade de você se antecipar perante a cultura da sua organização para que você possa efetivamente gerar uma transformação cultural. Seja para que você consiga pessoas boas, pessoas engajadas, pessoas que realmente contribuam para a sua organização e principalmente para que você sobreviva no mercado. Porque hoje as coisas estão tão aceleradas que ficar parado é andar para trás e na verdade é correr para trás. É como se você estivesse fazendo, né, a volta ali do vídeo, do filme e muito acelerado. Porque não dá, eu preciso estar up to date, eu preciso estar acelerado para que a minha cultura ela se transforme de acordo com os objetivos estratégicos que eu defini para a organização. Não é mudar por mudar, é isso que a Alice queria. A Alice queria um país sem regras e até que chega o ponto que ela fala, não dou conta mais. E aí ela vai, a perguntinha clássica que ela faz pro gato, gato, qual o melhor caminho? E o gato responde, Alice, para onde você quer ir? Não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, que tom a gente quer para a nossa cultura. E aí, nos últimos episódios, né, nos módulos que virão, a gente vai discutir isso, de como você pode se antecipar nessa intervenção da cultura, ok? Amanhã a gente vai falar sobre os gestores como protagonistas da transformação cultural e os tipos de cultura organizacional e maturidade digital. Eu vou trazer para vocês os resultados de duas pesquisas que eu fiz em 2017 e 2018 e como que a gente conecta cultura, políticas de gestão de pessoas, práticas de gestão e práticas de gestão de pessoas e tendo ali como fio condutor o processo de maturidade digital. A gente se vê, muito obrigada. Esse vídeo vai ficar disponível no IGTV por um período de tempo e mandem suas perguntas. Alimentem, a gente é o que a gente compartilha, já dizia Gil Giardelli, outro cara que vocês precisam ler muito. Não só assistir as palestras dele, que são excelentes, mas como é muito conteúdo, se você não lê as coisas que ele escreveu, e ele tem um livro que eu gosto muito, que chama Você é Aquilo que Você Compartilha, que é perfeito para a gente entender muito do que está acontecendo hoje. Ele já deve ter algo mais novo que eu estou querendo comprar, porque ele já está falando muito dessa Revolução 5.0, mas por enquanto quem quiser ler esse, fique à vontade. Um grande abraço para vocês e até amanhã ao meio-dia. Tchau!